dia, pessoal. Entendeu? Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre relógio de jogo e jogada. Aí, depois que a gente terminar de falar relógio, a gente vai dar uma revisãozinha rápida ali, tirar algumas dúvidas pontuais. E depois a gente vai fazer a prova. Tá? A prova é bem simples, ninguém é obrigado a fazer. Desde que não queira ser árbitro, tá? Quem pretende ser árbitro, aí vai ter que fazer a prova que vai ter que passar. Então vamos lá, vou pedir que vocês acompanhem ele na página 41. E relógio de jogo e relógio de jogada não tem muito o que explicar, tá? É mais saber mesmo quando ele inicia e quando ele para. Então, oficialmente, tanto um line judge, um back judge, um field, um side, eles podem operar o relógio de jogo dentro de campo, tá? E como esse ano vai ter no Paranaense, a gente vai usar um cronometrista na cabine, provavelmente, que vai fazer esse controle. Tá? Então vamos lá. Iniciar e parar o relógio. Tá? Na regra oficial da IFAF, são 4 quartos de 12 minutos. Tá? Como a gente falou ontem, no Paranaense a gente vai fazer 4 quartos de 15 minutos. Tá? Mas oficialmente são 12. Tá? Então vamos lá. No free kick, tá? O free kick ou o kickoff, né? Kickoff, o primeiro chute do primeiro e terceiro quarto. O free kick, que é o chute após uma pontuação. O relógio se inicia quando a bola é tocada legalmente no campo. Então, quando o retornador pega a bola, ele começa a correr. Aí o relógio se inicia, tá? E ele para assim que a bola for declarada morta ou num touchback. Tá? Touchback, quando a bola bate na end zone, tá? Ele sai do campo, ou o jogador pega e se ajoelha, a bola começa na linha de 20 jardas. E descidas de scrimmage. Descidas de scrimmage a gente pode dizer tanto ataque e defesa quanto um punch. Então, o punch também é uma descida de scrimmage. Tá? Então vamos lá, em ataque e defesa. O relógio se inicia então vamos lá. Ocorreu lá o chute de início do jogo, o retornador lá fez seu retorno, parou, beleza. Então na primeira jogada de ataque, a bola vai se iniciar no snap, tá? Então quando o snap for dado, o relógio continua, tá? E ele para, lógico, ele para depois que a bola se torna legalmente morta, tá? Após pontuação. Após pontuação, o relógio sempre para, tá? Então o cara fez o touchdown, parou o relógio. Na conversão de ponto extra, tanto de 1 quanto de 2 pontos, o relógio não corre, tá? Ele fica parado. E fez o gol, o gol parou o relógio, tá? Aí não tem ponto extra. Pessoal, só lembrando a questão do relógio aí. Jogadas normais. Se a jogada normal ela acabou dentro de campo, o carregador da bola, ele caiu, se ajoelhou dentro de campo, o relógio não para. Tá? Se ele sai para fora carregando a bola, o relógio não para. O relógio vai parar quando é um first down. O relógio para a partir do momento que é colocada a bola, armados os pirulitos, o referee já dá o sinal e o relógio volta a rodar. Tá ok? Passe incompleto. Passe incompleto, o relógio para. Tá? O relógio só vai parar, o relógio de jogo só vai parar quando a bola é carregada para fora no 2-minute warning, nos 2 minutos finais. Tá ok? Isso do segundo quarto e do quarto quarto. Ok? Então, é diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente na televisão, que muitas vezes os jogadores, durante o tempo normal, saem para fora do campo para segurar o relógio. Isso não acontece na nossa época. Vamos lá, o sinal então padrão para o relógio continuar rodando ou o início de relógio funcionando no free é esse aqui, tá? Sentido horário, fica girando o braço. Para o relógio parar é esse sinal aqui, tá? Então, a arbitragem, sempre que verificar que o relógio tem que ser parado, devido a N motivos, ele faz esse sinal e ele para o relógio. Então vamos lá, só complementando algumas coisas que o Carlinhos falou, então se vocês puderem ir acompanhando. Começa no momento do snap. Então, ó, aconteceu o chute, o retornador não quis retornar, pegou a bola, se jogou na zone,
ou a bola que ficou na zona e saiu, touchback. Então a próxima jogada se inicia no momento do snap que solta o relógio. Tá? Aqui, como o Carlinhos falou, no 2-minute warning, né, que são os finais do segundo e quarto período, o relógio para se o carregador da bola sai de campo ou se um fumble sai de campo também, e é iniciado no próximo snap, que inicia o relógio. Tá? Se o time B ganha uma primeira descida, como é que o time B ganha a primeira descida? Roubando a bola, uma interceptação, um fumble recuperado. Tá? Então, o que acontece? Para o relógio, vai ter a troca de time, first down do time B, vai virar o time A, no snap inicia o relógio. Tá? Então, como o Carlinhos falou, um passe para frente é incompleto, para o relógio, só inicia no próximo snap. Quanto tempo tem o time para trocar de time? É 1 minuto. 1 minuto. É 1 minuto aí mais dos 25 do relógio de jogo. Tá? Um timeout é cobrado de algum time específico. Tá? Então o time A pediu um timeout, para o relógio, inicia no próximo snap. Tá? A bola torna-se ilegal. O que é uma bola ilegal? Que nem o exemplo que a gente deu ontem da poça d'água, por exemplo. O relógio, o cara acabou a jogada dentro de campo, continua o relógio. Tá? O umpire posicionou lá e a bola foi embora. Para o relógio, aí o umpire vai lá, posiciona de novo, tá? Isso é uma bola ilegal. Tá? Então inicia também no próximo snap. Violação de regra, o uso de equipamento ilegal ou não uso de equipamento obrigatório também. Vai para o relógio, o time vai ser penalizado e a próxima jogada se inicia no snap, tá? Junto com o relógio. Uma descida de chute legal termina, um punch, tá? O punch é uma descida de chute. Então o cara devolveu a bola, o jogador pegou, retornou, parou, bola morta, para o relógio. Tá? O risco do relógio é no first down do time A no próximo snap. E o que mais? Tá, obviamente quando o período termina. E aqui ele diz ali, ó, quando o time A comete uma falta por atraso de jogo, tá? Informação de chute. Geralmente quando acontece uma falta por atraso, a bola pode iniciar no sinal do referee, tá? Então aconteceu a falta, ele foi penalizado, posiciona a bola e inicia o relógio, tá? Quando é uma descida de chute, é uma falta por formação, ela inicia no próximo snap, inicia no próximo snap, tá? Então esse aí basicamente é quando inicia no snap. Agora vamos falar um pouco de se inicia no sinal do referee, tá? Então esse exemplo que o Carlinhos já falou, quando o time A ganha um first down, momentaneamente o relógio é parado, tá? Deu first down, o juiz assinalou o first down para o relógio, tá? Geralmente o umpire posiciona a bola, o referee já dá o reinício do relógio com esse sinal, tá? Então é bem importante para quem esse ano vai atuar como cronometrista, que conheça bastante sinais, preste bastante atenção no jogo, tá? Quando um fumble do time A sai de campo, ou quando o jogador do time, o carregador da bola sai de campo, não dentro do two-minute warning. Então, no final do primeiro quarto ou do terceiro quarto, não existe o two-minute warning, tá? E em qualquer outro tempo dos outros quartos que não no two-minute warning. Se o carregador da bola sai de campo ou um fumble sai de campo, o relógio é parado momentaneamente, tá? Posicionou a bola, o referee deu o sinal, ela continua, tá? Então essa é a diferença que vocês veem na NFL, de que o relógio trava até o próximo snap. Não, na nossa regra ele não trava, tá? Momentaneamente até reposicionar a bola, o referee dá o sinal, o relógio continua. Para completar uma penalidade, houve um holding do ataque, beleza, foi posicionada a bola, o referee já dá o início, tá? Não precisa esperar o início também. Timeout por lesão, é concedido a um jogador ou a um árbitro, tá? Lógico, né? Cada time pode pedir seus 3 timeouts, mas quando há um jogador lesionado ou um árbitro também, o referee para o jogo, tá? Nesse caso, o relógio não marca 40, ele marca 25 segundos e inicia o sinal do referee. O apito inadvertido é soado, tá? Então, isso a gente já deu bastante exemplo ontem. O apito inadvertido, a bola... A bola se reinicia aonde o jogador estava quando a inadvertida é soado e também não precisa esperar o snap para iniciar a jogada. Inicia no sinal do referee.
medição de uma possível primeira descida. Você já deve ter visto lá, quando faltam às vezes algumas polegadas, aí o juiz está bem indeciso, ele para o relógio, entra lá a corrente de jardagem, o cirurgia e faz a medição. Tá? Após o veredito do referee, first down, ou uma segunda, terceira descida, tá? Espera posicionar o pirulito novamente e inicia no sinal do referee. Não espera isso. Aqui eles devem ter visto ali, o árbitro ganha a posse de uma bola viva. Fala, pô, né, o que aconteceu aí, né? Sei lá, de repente o umpire está lá meio estreitão, meio mal posicionado, o cara lança uma bola e, sei lá, ficou no cara a bola. Tá, para jogando na hora. O cara não dá técnica dele. Esse aí para na hora também, agora para. Não dá tempo no juiz, não? Não dá tempo no juiz. Pois é, exatamente. Então o juiz tem que parar rapidinho e a próxima jogada inicia senão o aqui, na verdade, a gente colocou porque está na regra ali, se vocês observarem ali no terceiro de baixo para cima, ou quarto, desculpa. Conferência ou desafio por revisão de revisão por replay, tá? Aqui no Brasil a gente não tem isso, não que eu conheço pelo menos. Aqueles desafios do árbitro, né? Então, esse aqui dá mais para conhecimento mesmo, tá? Mas vamos assim dizer, se fosse impor isso aqui no Brasil, seria, digamos assim, o técnico chegar e dar, não, acho que a regra é tal. Na verdade, esse aqui é o desafio do Thiago. Mas não é o caso do Iguana, cara. Você não desafia. Você pode desafiar, tipo, dentro do time do Borne. Se ele fala, você não pode desafiar. Depois que a bola estava posicionada, você não pode desafiar. Então tem uma série de. Não, mas aqui no Brasil é mais ou menos uma coisa parecida. Seria igual. O cara tem dois desafios, tá? Desafiou o primeiro, perdeu, ele só pode desafiar mais uma vez. Mas o desafio ele funciona para jogadas, por exemplo, avanço, posicionamento de bola, recepção, não recepção. Não assim, ó, eu acho que não foi um faltar, por exemplo. Acho que não foi essa. Para faltas não existe Acho que desafio. para falta não existe desafio. Também. Mas para faltas não existe desafio. E assim, a princípio, eu acredito sinceramente que ainda vai demorar um tempo para a gente ver isso no Brasil. Somente que a gente tem poucos ângulos de câmera. Poucos ângulos de câmera, normalmente tem uma câmera só no estádio. Isso acho que vai demorar um pouco para acontecer. A gente teria que ter vários ângulos de filmagem para poder, em todos os jogos, para poder desafiar, para poder rever a jogada ali em tempo real, né? Bom, só dando um exemplo, eu acho que agora no Paranaense vai ter o relógio de jogo, vai ficar no placar eletrônico, né, no estádio inteiro ver. Vai ser interessante vocês olharem essa relação da movimentação, do sinal da arbitragem com o relógio. Então vai dar para ter exata noção do que está acontecendo no campo, quando para, quando não para. E como eles têm também, como o Chico citou, o árbitro ele pode dar início à jogada, às vezes, para ele ver que não tem por que o relógio estar parado. Enfim, uma corrida, o cara avançou, tá, em situação normal o relógio não pararia. Só que o cara sentiu uma dor na perna lá, beleza. A gente vai parar o relógio, vai chamar o de arbitragem e vai chamar o atendimento médico. O cara foi atendido, nada de grave. Como o relógio parou para ele ser atendido, isso é uma outra sessão que não vem ao caso, mas é bom saber. Se o relógio de jogo parou para algum jogador de campo ser atendido, ele obrigatoriamente tem que sair e tem que ficar fora por uma descida. Ele só vai poder contar na outra descida. Aí o árbitro viu que não foi nada de grave, beleza, ele saiu, não há necessidade do snap sair novamente para o relógio rodar. Tá ok, beleza? Então já roda. São alguns segundinhos que você ganha e já dá mais agilidade no jogo. Então o referee ele pode administrar dessa forma e soltar o relógio quando ele acha conveniente. E quem tem o poder de soltar ou não o relógio, é o referee. Tem alguma dúvida com o relógio, pessoal? Se tiverem, por favor, perguntem. Quando vier de um tempo é 25 segundos. Quando for uma jogada normal, vai. A gente vai entrar nessa agora. Vou falar disso especificamente agora. Então, pessoal, relógio de jogada. Tá? Toda jogada ele pode marcar 40 segundos ou 25 segundos. Hoje quem marca esse tempo é o umpire, tá?
umpire, geralmente ele fica de frente para o quarterback, tá? Então, ele dá o sinal de, você já deve ter visto, no Brasil pelo menos, o umpire começa a fazer esse sinal quando faltam 10 segundos para estourar o tempo, tá? Então, como no Brasil nós não temos cronômetros nos fundos dos gols, né? Então, o umpire está lá também para isso, ele avisa quando faltam 10 segundos para estourar o tempo da jogada. Então, basicamente, o relógio marca 40 segundos quando uma bola se torna uma bola se torna morta, tá? Então, aconteceu um passe, tal, foi um passe incompleto. Tá? No momento que a bola se torna morta, 40 segundos, tá? A arbitragem ela tem que posicionar a bola com pelo menos 25 segundos para o ataque poder trabalhar, tá? Então, eles têm ali 15 segundos para pegar essa bola e posicionar. Por isso que geralmente o trabalho é feito back, pega, joga com o umpire, o referee já está lá na posição, passou, beleza, sempre com 30, 35 já dá para colocar a bola. Tá? A gente marca 40 segundos também um timeout por lesão no time D. Tá? Geralmente um timeout por lesão, o relógio volta com 25 segundos. Tá? Mas se for uma lesão do time de defesa, o ataque não pode ser penalizado em tempo por causa disso. Então o relógio inicia com 40 segundos para timeout de lesão do time de defesa. Tá? Se for do time de ataque é 25. É lógico, né? Ele coloquei também se o relógio estiver separado por qualquer uma razão que o árbitro viu necessário para fazer um ajuste de posicionamento ou N motivo, ele também volta com 40 segundos. Agora, marcando 25 segundos, tá? Após uma medição, eu já expliquei que é uma medição, para completar uma penalidade, são 25 segundos, ao fim de timeouts cobrados de times ou timeout de referee, são 25 segundos, timeouts por lesão do time de ataque, são 25 segundos, tá? É um tempo menor, mas está na regra para usar. Após acho que foi você que perguntou quanto tempo tinha, né? A prova de time, né? Timeout do você também. Tá errado? Timeout. Timeout também é um minuto, tá? E mais uns 25 segundos, tá? Eu digo por que é um minuto mais uns 25 segundos. Sempre a troca de posse a troca de times, né? Quando tem a troca de posse de bola, o pessoal tem um minuto para trocar o time de defesa pelo ataque ou entrar o special team. Tá? Então é um minuto oficial e esses 25 segundos já são os da jogada. Tá? Então se o time iniciar a jogada com 1 minuto e 26, ele já estourou o tempo. Tá? Então, basicamente é isso. Tem bastante tempo trocado, a gente vê bastante confusão normalmente do terceiro para o quarto down, que entra a equipe de punch. Até os times mais experientes, cara. Geralmente eles atrasam bastante. Lembrando que nesse tipo de jogada, quando você vai entrar um time de chute durante uma descida normal, continua valendo os 40 segundos. Você tem que fazer isso. Tá? É só quando é troca de time, de especialistas, por exemplo, o chute inicial, e vai entrar o ataque para a defesa do campo. Tá? Mas quando ele entrar, o pessoal vai fazer o punch ou fazer um field goal, continua tendo os 40 segundos. Basicamente é quando há troca de posse, tá? Eles entram outro time para a troca de posse. Realmente, como o Carlinhos falou, nesse caso, com um field goal ou um punch, é os 40 segundos de jogada normal, entre o terceiro e a quarta descida. Uma recuperação de fã, 40 segundos também. Mas quem recuperou o fã? A defesa, por exemplo, aí tem 1 minuto para trocar de time. Exato, e mais os 25, tá? Os 25 por quê? Porque é o início da descida deles, tá? Seria 40 se fosse a segunda ou a terceira e o jogo tivesse recuperado. O ataque tivesse recuperado a própria fã. Se o ataque recupera o próprio fã, são 40 segundos, tá? Da bola morta. Então, basicamente é isso. Quando tem uma situação igual o Chico comentou, uma bola é legal, né? A bola saiu andando ou o pirulito ainda não foi posicionado, uma coisa nesse sentido. Que o árbitro precisa reposicionar um sinal de 25 segundos, ele vai fazer um sinal com uma mão assim para o umpire. Esse sinal significa para ele reprogramar o relógio para 25 segundos.
sei lá, depois uma falta, né? Por exemplo, teve a falta, 25 segundos, só que por algum motivo atrasou, não conseguiu fazer esse sinal para o umpire, para reprogramar para 25. E quando é para reprogramar para 40 segundos, ele faz sinal com as duas mãos. Só para ficar assim. Pessoal, só lembrando que isso vale para todos os árbitros, principalmente quando as jogadas se desenrolam nas laterais opostas, por exemplo, a cabine, ou a jogada aconteceu para o meu lado e o outro árbitro precisa saber o que aconteceu. Todos os árbitros têm que sinalizar. Parou o relógio, saiu de campo, faz o sinal, entendeu? Já é bom fazendo o sinal e muitas vezes já ir entrando para dentro de campo para posicionar. Time out, às vezes o técnico, o coordenador de ataque de defesa, ele fica do teu lado esperando quase o início do snap para pedir o time out. Então, nesse momento já é bom apitar e já entrar dentro de campo sinalizando que é para parar o relógio, para parar uma jogada. O referee também, quando fica bem claro o movimento dele, quando ele dá início para a bola, ele já olha e faz sinal para todo mundo, para ficar bem claro para a cabine que vai estar com o relógio e para os outros árbitros e jogadores que o relógio está rodando. Tá? Até a gente pede, e é normal isso no começo, às vezes a gente fica acanhado de fazer alguns sinais, alguns movimentos, não tenho medo de fazer, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, principalmente quando acontece do lado oposto. Tá? É normal isso acontecer, o time vai de campo, o que aconteceu? Ele saiu de campo, ele não saiu de campo, parou, não parou o relógio, então é bom fazer os sinais bem claros para poder mostrar para todo mundo. Às vezes no turn, ou às vezes no final, geralmente no final do jogo, não sei se no primeiro, no segundo quarto também acontece isso, mas já viu, acho que o Felipe também já fez isso, de tipo, o pessoal está correndo atrás do relógio. Às vezes ele vai ganhar uma posição de 40 que a bola saiu. Ele pode, o juiz só vai sair de cima da bola após os 25, isso? Não necessariamente. Você pode colocar aí, tipo, tá em 40, mas a bola já pode sair. Tá, sim. Tipo, 35 segundos, né? 35 segundos, se eu posicionei a bola, a gente posiciona a bola e já tá legal. Como assim dizer, você está ajudando a mecânica do jogo, estamos usando o tempo, você vai posicionar a bola mais rápido possível. Digamos assim, esse time que precisa, você está colocando mais rápido. Sim. Mas, consequentemente, o outro vai jogar e você vai colocar mais rápido também. Mais rápido também. Isso é uma particularidade aqui do Paraná, tá? Nos outros estados eu não tenho visto muito isso. A gente repõe a bola igualmente, se é no time de warning ou não, ela é posta mais rápido possível. É evidente que você tem que estar atento ao que está acontecendo no jogo. Acho que você não pode ficar alheio a situações assim. O ataque está precisando, sei lá, pontuar, está vendo o time do warning, eles estão fazendo um ataque, querem fazer um spike para parar o relógio. Eu acho que você tem que estar ligado no que está acontecendo, entendeu? Tudo bem, você é árbitro, tá, beleza, a pressa dos caras. Eu acho que não, você tem que estar ligado nisso. Então, mais ainda você vai ter que reposicionar, vai ter que pensar mais rápido ainda para ajudar. Porque não é questão que você está ajudando o time A. Você está fazendo o jogo acontecer. Os caras estão acelerando o jogo, então vamos acelerar também. Na realidade, a gente está fazendo o nosso trabalho. A gente Então, está lá para fazer isso mesmo. Como a gente falou ontem, né, cara? Tem o time A e o time B. Cada um tem o seu interesse. A arbitragem tem outro interesse. O interesse no desenrolar do jogo. Quem vai ganhar, quem vai perder, aí é mérito deles, eles que se resolvam. A gente faz a nossa parte. Mas você não reposicionou a bola, a gente reposicionou, a gente fez a melhor coisa. Então a gente tem que pensar sempre assim. Não, mas eu digo assim, pode muito bem um chegar, digamos assim, onde está correndo atrás, tipo, o A está correndo atrás agora, você vai reposicionar do mesmo jeito. Se o B chegar e falar assim, velho, nós vamos gastar o relógio, não precisa vir com calma. Não, dependendo. Aí o cara queima o relógio e fica. Não, A bola vai dar ali quando é possível. Se ele quiser esperar os 40 segundos para iniciar a jogada, é com ele. A gente vai repor, a arbitragem, a responsabilidade da arbitragem é repor o menor tempo possível. Tanto que normalmente, às vezes acontece, né? O jogo já está ganho, aí o time vai ajoelhar. Então ele tem 40 segundos lá, vamos dizer que ele pode matar 2 minutos, né? Dá para matar 2 minutos se o jogo já estiver ganho. Ele ajoelhou 3 vezes, 2 minutos. Faltando 2 minutos, se ele ajoelhar 3 vezes, já acabou o jogo. Aí os caras, já cabe, já ganhou mesmo, já estão ajoelhando. Tipo,
As outras regras você tem que marcar. Isso aqui você vai marcar, vamos ficar aqui até o final. Pode ficar um olhando para cada um. Então a gente faz assim, cara. Faz questão de marcar tudo, né? Faz questão, tem que fazer. Então vamos fazer certo isso também. Faz parte do jogo. E ali tem alguma penalidade? Quando dá, digamos assim, dá contato ali, se o pessoal não fala que vai ajoelhar. Não. Ali não é. Assim, não tem nada que impeça a defesa de avançar para cima do ataque, mesmo ele avisando que vai ajoelhar. O que normalmente acontece acaba sendo um acordo de cavalheiros. Sabe que saber ganhar, entra aquela história de saber ganhar, saber perder, mas nada impede de tentar evitar, não impede. O ataque tem que estar esperto para isso também. Ele já conhece outro time, já sabe que o clima está hostil, não vai ficar marcando ali, né? Pega a joelha rápido, a gente já para a jogada para que não. Croco e Brau, né? Já estava acabando lá, vamos ajoelhar. A defesa, né? Uma vitória do Croco lá. Ah, vamos ajoelhar, ok, meus pais? Ok. Falei, vai dar merda. Não, na realidade foi assim. Tipo, eu sabia que é esse tipo de situação, não há necessidade, já estava avisado. Aí, evidentemente, não precisa dar na regra que eles têm que ficar parados. O defensor, bateu, falta, avançaram. Tipo, não é uma coisa desnecessária. Ele entra, aí o cara vai atacar com o capacete, ele entra na falta. Só que, Felipe, só que você anuncia para nós, no bom senso, que o quarterback vai ajoelhar. E se ele não ajoelha e a defesa não se mexe? Em tese, ele foi que ajoelhar. Se o quarterback não ajoelhar, a defesa foi prejudicada porque não foi, tipo, uma questão de bom senso. Aí é uma conduta desportiva dele, para a jogada. Mas tem uma regra. Porque assim, se o cara falar assim, vamos ajoelhar, daí eu olho pra minha defesa assim, segura todo mundo, ninguém vai para ajoelhar. E se o cara não ajoelha, tem uma regra de. Não, só, tem uma regra que eu acho que é a melhor regra psicológica. É atos omissos. Tipo assim, tudo que você não tem na regra, você pode jogar livre. Então, tipo, se eu tiver. Exatamente, se eu tiver com dor de barriga e quiser terminar o jogo, atos omissos eu vou embora. Então, assim, não diz nada na regra quando o time de defesa não atacar, não diz nada que o cara fala, eu vou ajoelhar, eu não ajoelho. Então, pronto, eu jogo ali, atos omissos, entendeu? E marca a penalidade, para o relógio, tudo na hora, se eu ver que vai ter alguma outra posição. Se o juiz impor a bola, ele liga quem? Exatamente. Por que marca? Por que a gente marca hoje em dia quando o cara vai comemorar, bate a bola no chão, a bola sai correndo para longe? A gente não tem goleiro no Brasil. A gente não tem um cara que vai ficar trazendo a bola para nós. Aí o juiz tem que sair correndo atrás da bola para onde ela foi parar. Isso é por isso que a gente normalmente marca essa falta. Se ele jogou a bola no chão e atrasou a posição. Se ele jogar a bola no chão e ele conseguir fazer a bola no gol, quicar e ficar aqui, se a bola sair lá para frente. Eu vi em um dos jogos, um dos jogadores da NFL, um dos jogadores ser punido por comemorar o touchdown, né? Ele disse que foi uma comemoração exagerada. Quem leu o livro de regras, ou vai ler agora, tem uma série de tipos de comemorações que o jogador pode ser punido por isso, tá? Uma delas, exagerar muito. O cara está comemorando que deu um teco lá. Se ele fizer esse movimento aqui. Esse movimento de cortar a garganta, não tem ninguém, isso é tudo. Se você, por exemplo, fizer uma coisa de arma de fogo, tipo, vou te pegar, vou fazer alguma coisa assim, é falta. É falta nas coisas esportivas. Pessoal, com relação ao relógio, alguma dúvida? Ou todas? Não, pessoal, na verdade agora vai ser mais um tiro de dúvidas, algumas coisas que isso vai ser bom para vocês e bom para nós também. Lembrando vocês, a regra. Qual é a regra que a gente, na realidade, que a gente tem que seguir? Vocês lembram? Lembrando, a gente tem que ter pelo menos, a gente pode optar com pelo menos 4 árbitros e até 7 dentro de campo, tá? Nos dias de jogos, tá? Nos dias de jogos, a gente tem como responsabilidade chegar uma hora antes do jogo, tá? Pode ter bom lembrar isso. Pode acontecer de atrasar? Pode acontecer, pode atrasar. Por isso
que é sempre bom você ter, a gente sempre guarda, eu mesmo carrego uma lista com o telefone de todos os lados. O Chico também anda, eu falei, você entendeu? Você guarda. Aí a gente sempre tem, pra quê? O cara está atrasado, já liga atrás, olha o que aconteceu, vai atrasar. Hoje, na regra do campeonato, lá tem uma puniçãozinha pra gente, né? Mas tem lá, se eu me atrasar, eu pago um serviço de todos, essas coisas todas, não é serviço. É uma pena, mas não é serviço. Tem lá uma punição. Se eu me atrasar um determinado tempo para início do jogo, eu pago uma multa. Tá? Então isso é bacana a gente saber que acontece, sabe? Acontece, atrasar, acidente, qualquer outras coisas. É sempre bom manter quem está na equipe de arbitragem informado, para que a gente segure o jogo, para que a gente tenha que arrumar o árbitro, para que o cronometrista que está na cabine venha qualquer coisa, ok? Pessoal, a gente não chegou a falar ontem, mas não sei se é sempre bom lembrar. A flag amarela. A flag amarela para marcar as faltas, ok? A flag preta é sempre quando a troca de posse de bola, tá ok? Ou numa interceptação, ou quando a bola fica viva, você sinaliza que ela está viva e já presta atenção em quem vai pegar ela, se é o jogador de ataque, de defesa, tá? Muitas vezes acontece no momento que o cara pega a bola, você vê que ele guardou a bola, o árbitro já olha, vai tirar de cima, aquele jogador já não está mais com a posse da bola. Você fala, não, é do time, esse jogador é do time de ataque, a gente fala, é do time de ataque. O jogador do time de defesa fala assim, não, mas eu estou com a bola, você não viu, eu estou com a bola. Não, o que foi visto? Que no momento que ele está abaixado em cima da bola, que ele guardou, aquela bola foi considerada morta. Claro, está no meio do bolo ali, está todo mundo querendo pegar a bola, e de repente sai um jogador do outro time com a bola na mão. Não, o árbitro já viu antes que o jogador do ataque estava com a bola guardada. Tá? Então, é sempre bom quando acontece uma situação dessa, é o árbitro que está mais próximo que marca que a bola está viva e já presta atenção em quem vai ficar com ela. Porque muitas vezes você viu quem ficou com a bola e quando você tira todo mundo do bolo é outro que está com a bola. Mas quem você viu que ficou com a primeira posse depois que ela está viva é o que vai continuar com ela. Tá ok? Pessoal, lembrando, questão bastante importante, numeração, jogadores inelegíveis, é de 50 a 79, tá? Se precisar algum jogador de 50 a 79 se tornar elegível por algum motivo, avisa o árbitro, o referee já vai avisar o capitão da defesa que esse jogador vai se tornar elegível, ok? Elegível deve ficar elegível por todo aquele drive, né? Não precisa. Antes a gente avisava toda a jogada, né? Mas você avisa uma vez, o referee avisa o capitão e ele já fica elegível todo aquele drive, toda aquela jogada. Tá? Lembrando, pessoal, também, durante o motion, somente um jogador do ataque pode estar se mexendo, mas pode ter vários motions na mesma jogada. O que precisa ter para mais de um motion na mesma jogada? O jogador que está se movendo, ele tem que parar um segundo, o outro pode começar o movimento dele. Ok? Pessoal, questões de faltas. A gente falou ontem no período da tarde, talvez, se vocês chegaram a dar uma olhada na apostila, tá? Existem faltas, vocês notaram, de 5, de 10, de 15 jardas, tá, ok? Faltas, normalmente, todas as faltas, você tem que sinalizar com a flecha amarela. Algumas faltas, você para ela na hora, na realidade, basicamente uma ou duas, você para ela na hora, false start, tá? Offside da defesa quando ao contato do jogador da defesa com o jogador do ataque, tá ok? Você para a jogada na hora, então você marca com a flag e apita, tá? As demais, você marca com a flag, espera o desenrolar da jogada, e avisa o referee, tá ok? De todas as faltas que a gente falou ontem, o que mais acontece, a que mais o pessoal acha que não faz e tudo mais, holding, tá? Segurar, tá? Todo mundo acha que não segura, eu não sei porquê.
normais, o normal pode acontecer, às vezes, como eu disse, você tem que usar da regra a seu benefício. Então, às vezes você precisa segurar aqui e ali para se beneficiar dela também. Tá? Lembrando o outro, volta de 10 jardas, volta no ponto anterior, tá? Marca com a flecha, visual de coisa. Ok? Mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira lembrar? Posicionamento, está todo mundo tranquilo? Fazer um bom chute, ele tem que sinalizar ou pode fazer? Não necessariamente ele tem que fazer aquele movimento de braço, tá? Porque ele pode ficar todo mundo parado no segundo, ele pode olhar para o cara e fazer esse movimento de V. Ele tem que chamar de objetivo, tá? Não necessariamente, se vocês já viram, às vezes utilizar esse movimento com a perna, dá um chutinho para trás, ou mexe a perna para frente, não necessariamente tem que ser desse movimento, tá? Ele pode olhar para o cara e falar, e sinalizar para ele vir, ele pode olhar e falar, cara, venha, tá? Não necessariamente. Eu acho assim, cara, futebol americano meu irmão costuma falar assim, futebol americano, jogador burro não cabe. Se o cara não estuda o mínimo, ele não vai dar certo. Então eu acho assim, ele tem que saber, ele pensar assim, se eu fizer isso, o juiz pode pensar isso, eu posso dar uma falta. O QB vai lá, vai posicionar, entrou embaixo do centro ali, beleza. Aí o receiver lá está posicionado, aí tem motion na jogada, só que o receiver sabe, só que o QB não avisou. Aí vai fazer o motion, false start. Tipo, como é que vai saber? Entendeu? Então, o cara já tem que se tirar, tipo, não, eu vou fazer algum sinal. Eu estou avisando o meu time, eu estou avisando o juiz também. Saiu do huddle, foi lá, precisa gritar o huddle para sair o snap? Não, não precisa. Mas o que caracteriza? 1 segundo. Se todo mundo parou 1 segundo, a arbitragem tem que estar pronto para rolar o snap. Então, se nesse 1 segundo alguém se mexeu, provavelmente vai rolar um false start aí, entendeu? Então, tipo, eu acho que os jogadores, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo, por isso tem que entender a regra. O Carlinhos falou de usar a regra, às vezes ao seu favor, fazer uma penalidade, mas usar a regra ao seu favor. Eu não lembro só que você comentou em relação ao intervento de passe. Para o cara fazer a falta em vez de tomar 90 jardas. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Tem que estar ciente, usar a regra ao seu favor, entendeu? Mesmo para ter uma penalidade, faz parte. Tipo aquela faltinha que o cara na hora do contra-ataque mata lá no campo de defesa. Pô, matou a jogada ali, faz parte do jogo. Pessoal, uma outra questão que essa certeza que a gente não abordou, importante vocês saberem, bem importante, tá? O time foi lá, conseguiu marcar, o touchdown fez os seus 6 pontos, tá? Ele vai tentar a conversão do extra point, do chute extra. Ele vai tentar esse chute. No momento que ele realiza o chute, o jogador de defesa consegue pegar, espalmar a bola antes dela passar a scrimmage, tá? Ele consegue bloquear. O jogador de defesa conseguiu espalmar, a bola está viva, qualquer jogador pode pegar, tá? Se um jogador do ataque pegar ela e correr com ela para a endzone, vale 2 pontos, o jogador de ataque, tá? Mesma coisa para o jogador de defesa. O jogador de defesa conseguiu espalmar, pega a bola, atravessa o campo todo, lá do outro lado, também vale 2 pontos. Tá, okay? Não é porque ele tentou fazer um chute que vale só 1 ponto que a recuperação tem que valer esse mesmo ponto. Tá? Funciona como se fosse um mínimo touchdown. Então, se o jogador de defesa bloqueia a bola, consegue pegar ela e consegue atravessar o campo correndo, essa jogada vale 2 pontos. Se ela passou a scrimmage, ela é considerada bola morta. Tá, ok? Para ela ser considerada bola viva, ela tem que ser tocada por um jogador que não seja o chutador e nem o holding antes da scrimmage. Ok? Se a defesa vem no pulo, geralmente os linebackers tenta pular na progressão. Você vem tocar na bola, depois que ela passou a linha de scrimmage, a punição da defesa. Você não pode escalar um jogador. Não, eu venho correndo de trás, eu saio realmente da linha de 5 jardas no meio da endzone, eu venho correndo e pulo, espalmado. Aí só que eu não consegui chegar da linha de scrimmage, eu fiquei mais, o cara chutou meio baixo a bola. Não, espalmei, a bola já está morta. A bola está morta, não mesmo que ela era iminente a gol. Não tem punição nenhuma. O que você não pode fazer? Nem valia no ponto. Nem valia.
Na realidade, se você encostar na bola e ela mesmo assim passar entre o gol, aí é ponto. Mas se você desviou a trajetória da bola, mérito da defesa. O que você não pode fazer é ter um jogador de linha, às vezes acontece, o jogador de linha está lá abaixado, o outro jogador de defesa vem correndo de trás, e eu já vi isso acontecer, o cara pisar nas costas do companheiro para subir mais alto. Isso não pode, você não pode utilizar o companheiro de escalar ele para ter uma impulsão maior. Mas já vi gente treinando isso, inclusive, tá? Fala do retorno também, dessas situações, por exemplo, chute extra, que depois que passou não pode ser retornado. Antes da linha de scrimmage pode, depois não. É o que a gente estava falando agora. Tá, essa situação. Ele bateu antes da scrimmage, tranquilo, bola livre, de quem pegar pode retornar, sem retornar para touchdown vale 2 pontos, tá? A bola passou. A bola passou a scrimmage, tá? O cara pegou, tá? Nem retorna, porque não vai valer. O retorno você só vai cansar. O retorno, e às vezes acontece ao largo da jogada, o árbitro sair de perto e deixar o pessoal correr. O certo é parar a jogada antes, porque não vale nada, tá? Mas pode acontecer do cara querer retornar, tudo, não vai valer nada. A pessoa só vai cansar e pode só se machucar. Tá bom? Então chutou a bola, foi bloqueado na linha de scrimmage, bola tá viva. Passou da linha de scrimmage, bola morta. No field goal, o cara lá da linha de 50 jardas, no field goal. A bola passou, mas sei lá, pelo vento, o cara chutou tudo errado, a bola ficou quicando na linha de 10 jardas. O cara pegou a bola e tentou retornar, não tá valendo. Ele foi tocado por mim. Vamos lá, tem que estar fresquinho aí na cabeça de vocês. Vamos lá. Passe incompleto, tá? O cara fez um passe incompleto. O relógio de jogo para, vai reiniciar ele no momento do snap, tá ok? Começam a rodar 40, a partir do momento que a bola foi considerada morta, que ela tocou o chão ali, já começa a rodar os 40 segundos. Isso é bastante importante, o pessoal pergunta bastante. Aos 40 segundos ele começa a rolar só a hora que o árbitro coloca a bola, que ela está pronta para o jogo, não, tá? Por isso que ficou muito rápido a nossa dinâmica de jogo aqui. Considerou morta, o cara está correndo com ela, encostou o joelho no chão, começa a rolar os 40 segundos, tá? Fez um passe incompleto, a bola aterrizou lá, começa a rodar os 40 segundos, tá? A gente tem tentado, não sei se a gente quer repetir, mas a gente tem tentado fazer a reposição o mais rápido possível para ir embora mais rápido. Não é por relógio, não é? Foi por essa dinâmica que o pessoal da diretoria que jogava 15 minutos e 12 minutos sem parada de relógio. Tá louco? Cara, mas na boa, eu acho que é mérito cara. O tempo dava curto. Eu acho que foi mérito da arbitragem, cara. A gente conseguiu chegar no mais, enfim. Mas o VAR, daqui uns dias vai ter infarto. Só, então lembrando para vocês, no Paranaense, essa exclusividade do nosso campeonato, que fez uma regra, que fez adendo à parte lá na regra, que vai durar 15 minutos, tá? Quando é a quem fica com o relógio, Ok, suponhamos, pessoal, que a gente não tem esse placar que tem lá. E quando está ficando em 4 árbitros, o relógio de jogada, que marca os 40 e 25 segundos, sempre vai ficar bombado, tá? Na realidade, em qualquer dinâmica que a gente não tenha o placar, aqui no Paraná, a gente vai usar o relógio com montagem, tá? Pode ser utilizado também como back. Ele pode ser utilizado como back, mas a gente optou pelo fato dele ficar mais próximo. Pessoal, só um minuto, por favor. Pelo fato dele ficar mais próximo da linha de string, o quarterback poder ter melhor escutar ele falando, a gente, por consenso, deixa com online, tá? O relógio de jogo, quando não está na cabine, sempre vai ficar com line judge, tá? Sempre com line judge. De um lado vai ficar o responsável, o headline que fica responsável pelo pirulito, marcador de downs, e do outro lado vai ficar o árbitro com o relógio, tá? Isso é bacana a gente comentar. Durante o decorrer do jogo, o outro time, na realidade, o time que está do lado do pirulito,
ele sentiu a necessidade de ter o controle do relógio. Ele está correndo atrás do resultado, ele está precisando saber como é que está o relógio para poder controlar ali, para poder buscar uma pontuação. Ele pode solicitar para a arbitragem que troque o relógio de lado. Ele pode solicitar que o árbitro com o relógio venha para o lado dele. O pirulito em si não vai mudar de lugar. Só vão trocar os árbitros de lugar. Para quê? Para que esse time possa ter o controle melhor do relógio. Isso funciona principalmente quando ele está precisando buscar a pontuação. Tá, ok? O time pode usar esse artifício, ele quer saber quanto está o relógio, como é que está rolando, ele pode solicitar que o árbitro esteja com o relógio de jogo na mão e vá para o lado dele. Tá? Inverteu a situação, o outro time conseguiu fazer a pontuação, mas passou 2 pontos na frente, inverteu a situação. É o outro time que está precisando do controle do relógio. Inverte os árbitros de novo. Então, isso pode ser solicitado. Beleza? E essa questão do relógio de jogo, ficar com online, é que a gente usa aqui no Paraná, tá? Em Santa Catarina, por exemplo, quem marca o tempo do jogo é o backyard. Também pela regra é legal também. É por região. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão com relação a isso? Temos alguma coisa aí? Uma dúvida, prioridade ou... Oi. Na interferência de passe, se é cometido pela defesa, ele fala aqui que é aplicado no ponto da falta, até 15 jardas. Então, por exemplo, se a interferência foi na linha de 8 jardas depois da zona neutra, é aplicado na linha de 8 jardas, não é as 15 jardas. Não é, exatamente, mas foi até bom você falar. A interferência de passe, quando ela acontece até 15 jardas para frente da scrimmage, tá? Ela é marcada no ponto da falta. Tá? Do ponto da falta, 15 jardas para frente. Que são uma das poucas questões na interferência de passe que ela é marcada no ponto da falta. Além de 15 jardas, são 15 jardas daí. Além, por exemplo, passou 15 jardas, o passe foi lá são 30 jardas para frente. Do ponto anterior, do ponto onde saiu o snap, 15 jardas first down. Tá? Interferência de passe sempre vai ser 15 jardas e first down. Por mais que o passe tenha sido 40 jardas, vai ser penalizado com 15. Né? Nas primeiras 15, fica no ponto da falta ali, né? Aí só uma questão também. Daí, por exemplo, ficaria 8 jardas mais 15. Exatamente. Uma questão que eu lembrei até é referente a passe. Que para o passe ser válido, para a recepção ser válida, é usado um termo da filosofia do jogo que fala que o cara tem que survival the catch, survival the ground. Então ele tem que sobreviver ao passe e sobreviver ao chão. Não adianta nada ele ir lá no terceiro andar, pegar a bola, bonito, trazer no peito, tirar 300 fotos, aparecer no jornal, cair no chão e soltar a bola. É passe incompleto. Então ele tem que sempre sobreviver ao catch e sobreviver ao chão. Percebam os próximos jogos que vocês assistirem ou na NFL, eu sempre falo isso, cara. Olha a movimentação, olha o que os árbitros da NFL fazem, cara. Se eles estão lá, se eles estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo. Então prestem atenção na movimentação, na mecânica dos árbitros. Uma vez até falei para o André ver um vídeo que eu acho que foi da final da Oregon contra Auburn, se eu não me engano, que até foi o Bill Limonado que lutou. Teve um passe no fundo da endzone. Vamos tentar mais ou menos imaginar que a endzone está aqui, né, perpendicular aqui, né, nessa linha. O back Johnson está no fundo do campo, né, eu tenho essa visão, o campo está aqui, o passe foi no profundidade. Qual foi a movimentação do back? Ele ficou, a linha da endzone ficou entre as pernas dele, digamos assim, ele ficou o tempo todo olhando. O jogador pegou a bola, cara, foi uma jogada muito massa, assim, o cara foi muito alto. Pegou a bola, ele ficou olhando, o cara caiu no chão, quicou 1, 2, 3 vezes, e demorou uns 3, 4 segundos, aí sim ele foi dar o touchdown. Então assim, a gente não precisa sangria desatada, marcar tudo na hora, mas tem que ter certeza que vai. Então, o passe é uma situação bem particular. Não adianta só pegar a bola, cair no chão e soltar.
tem que esperar ver a movimentação até o final para considerar o catch válido, né? Uma dúvida aqui ainda do teste aqui. Até as 15 jardas, então, se o cara fez a falta até as 15 jardas, aplica mais 15 jardas a partir desse ponto onde foi feita a falta? Porque na motivação não se aplica mais 15 jardas. O maldito que tá traindo. A pergunta é a seguinte, assim, o cara pegou a bola, fez a linha de 8, nossa, começou a linha de 8, fez a falta de 8 jardas. Ele ganhou 8 jardas mais as 15? Ou só as 8 que foi feita de diferença? Olha, hoje, as 8 jardas que ele já ganhou, daria 15, tá? Inclusive, vou corrigir, isso acontece bastante em jogo, às vezes a gente tem uma informação boa. Agora, nesse momento, é isso que eu aplicaria. Vou chegar em casa e vou estudar isso. Se for lá na frente, lá nas 30, daí do ponto onde começou a jogar 15 jardas. Ok? Aqui na pergunta, Só um minutinho. aqui na apostila ela fala que a finalidade vai ser aplicada com a bola, que a bola vai estar fazendo a bola até essa jardas, a bola vai a penalidade. Ok, eu vou, inclusive, vou chegar, eu tenho o e-mail de todos vocês, vou chegar em casa, fazer a minha lição de casa e vou confirmar essa informação. Hoje, se eu tivesse que aplicar essa falta agora, eu ia pegar. Então, onde foi o básico de mais 15. Agora, eu vou fazer isso. Tá? Minha lição de casa para hoje. Pegar e tirar essa dúvida para vocês. Vamos ver isso na prova, vamos dizer. Vamos A dizer. gente pode considerar isso. Vamos anular essa questão, todo mundo acertou. Não vai cair isso na prova, eu acho. Então, só para concluir, então. Digamos que o segue a linha de 14, o ataque vai lançar 29, mas se for linha 16, o ataque vai lançar 15. Se fosse hoje, como eu disse, eu vou chegar em casa, vou fazer a minha lição de casa, vou estudar e passo o e-mail para vocês. Pessoal, só lembrando, eu sei que eu comentei isso ontem, tá? Mas sem interferência acontecer dentro da zone, lembrando vocês, a bola vai ser posicionada na linha de 2 jardas, tá ok? First down. Então ele vai estar com a bola na linha de 2 jardas e vai ter 4 tentativas ali para o gol, ok? Pessoal, lembrando aí, dinâmica, um pouquinho da dinâmica ali. Quando o árbitro marcar uma falta, ele vê uma falta, lembre, você tem que passar a informação para o referee. Qual foi a falta, se foi do ataque ou de defesa, o número do jogador, tá? E de preferência, jogar a flag no ponto da falta. Então lembre, quando você vê a falta, você tem que passar por referir qual foi a falta, tá? Se foi um jogador de ataque ou de defesa para fazer, que fez a falta, e qual o número desse jogador, tá? Isso é importantíssimo que se faça, porque até para questão de competitividade da arbitragem. Você pode marcar a falta, você até pode marcar a falta sem o número do jogador, até pode, mas isso, a própria arbitragem vai perdendo um pouco de crédito nisso, tá ok? Aqui, outra coisa. O árbitro ele tem que jogar a flanela tão alto, que tem horas que eu vejo o cara joga a flanela lá na PQP. Não necessariamente, Pode mas uma coisa que é bem importante, não é você simplesmente soltar a flag aqui, tá? Porque você viu a falta e só soltou. Você tem que sinalizar que para que todos possam ver que está sendo marcado uma falta. Por isso que algumas faltas o árbitro joga a flag muito alto. Tá? Falta de offside, false start, o cara joga alto. As outras geralmente você tem que posicionar, tem que jogar o tempo e jogar a falta. Esquece às vezes no monta alto, mas geralmente offside, encroach, vai alto, né? Vai alto, você vem aqui. É importante assim, cara, você mostrar pra todo mundo que rolou uma falta. Então joga offside, uma bola ali, o cara joga lá na brigaria, né? Que nem o cara falou, um solto aqui já. Joga lá no meio e entra, já vai atrás do referee. Cara, acontecia às vezes o cara largava a flag aqui e ia andando. Você não viu a falta, ninguém viu a falta, tá posicionando a bola, daí o cara chega. Cara, teve o offside lá. Soltou, que você não fala? Aí na parte da interferência, ela se esfatia não,
Pessoal, então, só para fazer encerramento aqui da nossa clínica, em relação ao encerramento da parte teórica mesmo, agora daqui a pouco vocês já vão entrar em exame. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença, tá? Agradecer ao Sr. Piramon, a arbitragem, né? Ao Piro aqui que estava presente no início da clínica, a Luma, a Ana Cristina Lazarotto que não está aqui, mas ajudou muito. O Renan Ramon e todos os diretores da Federação Paranaense contribuíram para essa clínica de artes aqui. Quarta clínica, estou bem contente pelo número, realmente eu esperava no máximo 30, 35 pessoas pelo curto tempo que a gente teve de conseguir ter um espaço e divulgar essa clínica, deu em média mais de 55 pessoas, então isso foi bem bacana, bem gratificante para nós da Federação. Então, mais parabéns a todos, desejo a todos uma boa sorte na